Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo. Vamos a mais uma aula de História? Bem, o tema da nossa aula de hoje vai auxiliar você a resolver algumas questões do seu caderno base número 2, na parte de História. O tema abordado hoje serão as reformas religiosas. Bem, é importante que você compreenda onde e quando isso ocorreu. Ocorreu lá no século XVI em vários países do mundo europeu, tá? E as reformas religiosas, em um grande resumo, representa a quebra do cristianismo, a cisão. Várias igrejas cristãs vão aparecer a partir das reformas religiosas, que também ficaram conhecidas como reformas protestantes, porque foram uma espécie de protesto contra o que a Igreja Católica fazia naquele período, ok? Então aqui nós vamos entrar no assunto das religiões nesse período, né? Nós falamos sobre Renascimento, falamos sobre a política do absolutismo, a economia do mercantilismo, né? Falamos sobre vários aspectos dessa sociedade europeia do mundo moderno. É importante também que a gente compreenda o mundo religioso desse momento, porque as transformações, né, vão ocorrer também no campo da cristandade, né? Incluindo a mistura desses interesses políticos, econômicos, sociais, né, e de mudanças do pensamento científico. A partir de tudo isso, surgem também questionamentos quanto à religião, né? Então hoje, por exemplo, nós temos liberdade religiosa, né? Nós temos várias igrejas, várias formas de professar a fé, também como uma colaboração foi essa época, né? Aonde ali o cristianismo teve uma quebra. Várias igrejas surgiram e várias interpretações da Bíblia, várias interpretações da religião cristã, ok? Então, vamos começar falando do pai, o considerado pai do protestantismo, o Martinho Lutero. Bom, esse cara era um teólogo alemão, ok? E ele questiona a Igreja Católica com 95 teses. Ele era um teólogo, ou seja, ele era parte do clero da Igreja Católica, tá? Antes de ser um protestante, né? Então, o que vai ocorrer? Ele era parte dessa Igreja Católica, não concordava com algumas coisas que a Igreja Católica fazia, inclusive com coisas que o Papa na época fazia, tá? E aí ele vai escrever 95 coisas que ele discordava e vai pregar na porta da igreja dele. Isso vai ser considerado uma heresia, uma coisa, né, que questionava a grande religião da época no mundo europeu, que era a Igreja Católica, né? Inclusive ele questionava o Papa, que era a autoridade da igreja. Bom, as principais críticas vão ser sobre a venda de indulgências. O Martinho Lutero não concordava com isso. O que eram indulgências? A igreja vendia objetos que dizia que eram relíquias religiosas, que iam te dar proteção. Vendia um pedacinho do céu, então a pessoa estava lá morrendo, não importava se ela tinha sido pecadora a vida inteira. A igreja, na hora da extrema-unção, ia lá e falava: e aí, você tem terras? Tenho. Quer vender para mim? A pessoa dava as terras para a igreja, né? E aí ela era perdoada pela igreja. Então havia uma compra da salvação, né? E isso o Martinho Lutero discordava, né? Ele recebe apoio da burguesia, da nobreza. Isso é importante a gente entender, porque esse cara podia muito bem ter ido para a fogueira, né? Ter sido executado e ninguém nunca ia escutar a vida dele, a história dele, né? Então o que acontece? Ele vai receber o apoio dessa burguesia mercantil
e da nobreza alemã, que não estavam mais interessados em Igreja Católica, né? Queriam afastar a influência da Igreja Católica daquela localidade, né? E aí ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Por que isso é importante? Nessa época, a Bíblia era escrita em latim, tá? As missas, né, os cultos dentro da Igreja Católica, tudo era em latim. Então, só quem aprendia principalmente a ler a Bíblia eram os clérigos, os padres, os bispos, né? Era quem estava dentro da igreja, né? E algum intelectual, que normalmente era uma pessoa com muito dinheiro, que vinha dessa nobreza, né? Mas também não era todo mundo que se interessava em latim, né? Então, a Bíblia, ela não era lida pelas pessoas, como hoje a gente tem a Bíblia em casa. Não, a Bíblia era lida lá na missa, em latim. Então você tinha que entender, e se você não entendesse, tanto faz, tanto fez, ok? Então, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele cria novas interpretações, porque algumas palavras em latim não existiam em alemão, algumas palavras em alemão não existiam em latim. Ele teve que adaptar ali algumas coisas, né? Por conta que são línguas diferentes. Isso é uma característica das línguas. Além disso, ele possibilitou que as pessoas lessem na língua nativa a Bíblia. Então, as pessoas que viviam na Alemanha leram a Bíblia em alemão, na língua que elas foram educadas. E aí, a partir disso, as pessoas passaram a visualizar o que os padres, o que os bispos falavam lá na hora da missa, na hora do culto. E aí as pessoas passaram a questionar também a igreja. Então ele recebe o apoio, né? E a principal teoria dele para a salvação, porque ele precisava, né, se contrapor a essa questão da venda de indulgências, né, é que a salvação vinha pela fé. Então, quanto mais fé você tiver, mais próximo da salvação divina você estará. Essa é uma teoria que muitas igrejas cristãs protestantes atualmente utilizam, né? Vem do luteranismo. Então, muitas igrejas acreditam até hoje que a salvação é pela fé, né? Ok. Bom, então esse é um dos grandes questionadores, um dos grandes protestantes nesse período das reformas religiosas. Um outro foi o João Calvino. Tá? O João Calvino era um teólogo francês, ele nasceu na França, né? E ele é considerado o pai do calvinismo, né? Também conhecido como puritanismo, né? Muitos puritanos vão vir desse movimento do João Calvino. Lembra que a gente falou alguma coisa sobre puritanos lá nas revoluções inglesas? Pois é esses caras aqui, eles são influenciados pelas ideias do João Calvino, tá? Bom, esse João Calvino, ele morava na França. A França era um país extremamente católico, era um país fervoroso no catolicismo e não aceitou as teorias dele. Inclusive, basicamente o expulsou, né, do país. Então ele vai se refugiar na Suíça, principalmente nessa cidade chamada Genebra, aonde ele vai encontrar apoio, porque os suíços, as pessoas que viviam na Suíça, estavam também interessados em afastar a influência da Igreja Católica da região, né? Principalmente os burgueses que viviam por ali. Então, ele vai encontrar um apoio dessas pessoas em Genebra e vai começar a discursar, inclusive a bater boca com os bispos, arcebispos que viviam na Suíça e a simplesmente destruir a influência da Igreja Católica naquela região. Ele se torna uma figura tão forte que ele acaba fazendo regras muito rigorosas, ele acaba se tornando muito rigoroso, né? Dizendo como que as pessoas deviam se vestir, como que as pessoas deveriam se comportar para serem salvas. Então havia toda uma ideia ali puritana, por isso o termo puritano, aonde ele se tornou uma pessoa muito rigorosa. Inclusive, num determinado momento, até os suíços vão estranhar as teorias dele. Mas vai fundar um movimento que é o calvinismo.
Ele ficou muito conhecido pela sua ideia de salvação pelo sucesso financeiro. Quanto mais trabalho, quanto mais lucro, quanto mais você tiver dinheiro, capital, mais você estará perto do reino dos céus, né? Então, essa é uma ideia bem diferente dessa. O Martinho Lutero acreditava que a salvação vinha pela fé. O João Calvino acreditava que a salvação vinha pelo sucesso financeiro, material, né? Então, quanto mais você tiver de riquezas, mais você está pleno. Mas essas riquezas, né, elas têm que ser tidas com muito trabalho. Não é qualquer riqueza. Na visão do João Calvino, você tem que trabalhar para ter essas riquezas. Olha só que interessante. Isso aqui é importante para a gente pensar, porque muitos burgueses compraram a ideia do João Calvino, porque era justamente isso que eles queriam: sucesso material, sucesso financeiro. E aí chega um teólogo e diz: cara, você pode ser salvo se você trabalhar muito e tiver muito dinheiro. Era tudo que um burguês queria escutar, não é verdade? Bom, o anglicanismo. O anglicanismo foi a reforma religiosa lá na Inglaterra, tá? Portanto, que igreja anglicana quer dizer a igreja dos ingleses, tá? Desculpa. Essa reforma religiosa, ela já teve uma outra característica. Aqui a gente não tem teólogo, aqui a gente não tem uma figura da igreja questionando a igreja. A gente tem um rei, um governante absolutista questionando a igreja. Então, vai acontecer uma contenda sobre o divórcio do rei Henrique VIII da Inglaterra. Ele queria se divorciar da esposa dele, né? A Igreja Católica, o Papa, não aceitou. O Henrique VIII mandava a cartinha para o Papa, e o Papa falava: não, você não vai se separar. Aí ele mandava outra carta tentando argumentar com o Papa. O Papa: não, você não vai se separar. A regra da igreja você não pode questionar. O que vai acontecer? Ele um dia vai ficar muito bravo com tudo isso e vai fazer o ato de supremacia, aonde ele simplesmente cria a igreja anglicana, a igreja dos ingleses. A partir daquele momento, o rei é o chefe da igreja. Então, além de rei, na Inglaterra, ele também é chefe da igreja. E a partir daí, as terras, propriedades da Igreja Católica na Inglaterra são simplesmente tomadas pelos ingleses, né, por esses nobres, né, e forma-se uma outra igreja na Inglaterra, que vai também ali ser inspirada em umas ideias protestantes para se diferenciar da Igreja Católica, mas a grande contenda, o grande problema era o divórcio que não saía do rei. Então ele simplesmente falou: beleza, se o Papa não me dá o divórcio, eu me dou o meu divórcio. Eu tomo a igreja para mim e falo que eu sou o chefe. Inclusive, se você não sabe, essa é uma curiosidade, a Rainha Elizabeth II atualmente é a chefe da igreja anglicana. Ou seja, como se ela fosse a papisa, né? Ela é que comanda tanto a Inglaterra quanto a igreja. Olha que coisa interessante. Bom, então é importante que você entenda o que foi esse ato de supremacia. Veja que teve aí uma característica política, ok? Bom, agora você pode se perguntar, né? Professor, a Igreja Católica ficou quieta? Gente, a Igreja Católica tinha influência na Europa há séculos. Ela dominava as pessoas, dominava o mundo religioso e cultural europeu por muito e muito tempo. Você acha que a Igreja Católica ia ficar quieta? Obviamente que não. A Igreja Católica fez a Contra-Reforma, ou seja, a reforma ao contrário, né? Então, vai ser uma resposta da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, né? Onde eles vão criar alguns mecanismos, algumas regrinhas para mudar a situação feia que eles estavam ali, né? Estavam perdendo muitos fiéis, estavam perdendo a influência,
perdendo terras, propriedades, então eles tinham que mudar o discurso deles. Bom, então o Papa vai fazer o Concílio de Trento, aonde ele vai decidir junto com o seu clero, né? Ele vai decidir o que a Igreja Católica tem que fazer a partir de agora, né? Então ele vai mudar algumas regras, principalmente relacionada à formação dos padres, porque na época era muito fácil ser padre, você podia comprar o seu título de padre, né? Então você não precisava passar por uma formação. A igreja vai criar os seminários, né? Então vai criar toda uma estrutura, né, ali para fazer com que aqueles sacerdotes obedecessem também à igreja, né? Não tivesse mais esses teólogos aí enchendo o saco da igreja. Tá? É uma das situações. Assim como vai mudar algumas regrinhas, vai discutir essa questão de indulgências, né? A figura do Papa como centro da Igreja Católica, vai reafirmar algumas ideias e vai mudar outras. E a partir daquele momento, a Igreja também lança as suas ideias novas ou conserva aquela que quer conservar. Tá? Então é um documento em que o Papa diz, é assim que a Igreja Católica é. Você quer ficar? Fique. Bom, ele vai criar os tribunais do Santo Ofício, que é a Inquisição. É a antiga Inquisição, só que de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais em forma oficial, como um tribunal. Então vai ter um treinamento para julgar as pessoas que são consideradas hereges. E aqui herege não vai ser só o protestante. Herege vai ser a pessoa que tinha uma ideia diferente da igreja. Herege vai ser pessoas da sociedade que a igreja condenava. Herege vai ser o cientista. Galileu Galilei, por exemplo, o renascentista, né? Um dos renascentistas que a gente viu, né? Por defender as suas ideias científicas, astronômicas, ele vai ser julgado no Tribunal do Santo Ofício. Então muitos cientistas vão ser julgados. Então isso é bem interessante a gente entender, que a Contra-Reforma ela respinga em um monte de lugares, em um monte de pessoas. Tá? A igreja também vai criar um índex, proibindo a leitura de vários textos, vários livros, principalmente desses teólogos. Tá? Então muitas pessoas que produziam livros, textos, ideias diferentes, a igreja vai avaliar se aquilo é bom para a cristandade ou não. Se aquilo é bom para o cristão ler. Se não é, ele colocava lá no index. Se você fosse pego como um católico lendo aquilo, você poderia ser julgado. Tá? E também vai criar a ordem dos jesuítas. Os jesuítas vão ser ali, vão se desenvolver nesse momento como propagadores da fé católica. Então eles vão chegar ali na Europa e vão tentar manter, né, a fé católica nos países muito fervorosos, como França, Espanha, Portugal, e também vão se espalhar pelo mundo. O objetivo deles era ser o exército de Jesus Cristo. Então eles vão se espalhar por vários continentes, vão vir para a América, como por exemplo vieram para o Brasil catequizar os povos indígenas e os colonos, vão para a África, vão para a Ásia, e o grande objetivo deles é catequizar o mundo e trazer mais cristãos para a Igreja Católica. Então aqui a gente percebe o que, gente? Que há muitos interesses envolvidos nessa reforma religiosa, não é verdade? Não era só porque tinham ideias diferentes. Isso foi muito importante. Mas é interessante a gente compreender que haviam também interesses políticos, econômicos. Por exemplo, vamos parar para pensar aqui, para as classes populares, para o povão. O que era bom essas ideias aqui do protestantismo? Olha só, eu podia ir para o céu apenas pela minha fé. Então eu não precisava ter grandes propriedades, eu não precisava, né, viver de forma luxuosa e depois no final da vida vender as minhas propriedades para a igreja, para eu conseguir um lugar no céu. Se eu tiver fé, eu posso ser salvo. Então, eu ir para o céu sem precisar comprar essas indulgências, para a classe do povão foi ótimo. Muitos se converteram ao protestantismo. Para a burguesia, a ideia do João Calvino era maravilhosa, né? Ampliar os lucros,
né? Liberar a prática de empréstimo de dinheiro a juros, lucrar em cima das pessoas. Quanto mais riqueza você tiver, mais perto você está de Deus. Quanto mais trabalho, mais digno você é. A burguesia amou essa ideia do João Calvino. E a nobreza deixou de ganhar? Não, ela ganhou lá na Inglaterra, né? Então os nobres confiscam as terras da Igreja Católica, né, nos reinos, fortalecem o seu poder de influência, né? O Henrique VIII simplesmente disse: o Papa não manda aqui, né? A Igreja não manda no meu país. Isso foi um grande questionamento à Igreja Católica, né? E muitos nobres já não queriam mais ter essa influência do clero católico. Então, é muito interessante a gente entender que a Reforma Protestante, ela também respingou nas classes sociais, nas maneiras de organização, né, daquela sociedade europeia. E influenciaram as ideias. Muitas pessoas nas diversas classes sociais se converteram às religiões protestantes porque queriam fugir de algumas regras da Igreja Católica. E é interessante parar para pensar o quanto a Igreja Católica começou a perder força, principalmente de influência sobre as pessoas. Ok? Bom, esse é o nosso conteúdo. Espero que eu tenha contemplado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar no seu momento de aula, tá bom? Cuidem-se, se puderem, fiquem em casa, vamos aprender juntos. Tchau, tchau!